Bom, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Luiz Prado, eu faço parte da Confraria das Ideias e eu trabalho com o LARP. O que seria o LARP? LARP é uma arte participativa, né, que mistura jogo com improviso. Lembra um pouco o teatro, no sentido de que as pessoas se encontram para representar personagens com ações, com gestos, com movimentos, mas ao mesmo tempo é jogo porque não tem uma plateia, não é feito para ser visto, mas é feito para ser vivido. As pessoas se encontram e elas se apresentam para elas mesmas, jogando umas com as outras. Esse evento aqui que aconteceu hoje, acontece... Qual que é a periodicidade desse evento? Bom, a gente está hoje aqui na fantástica jornada Noite Adentro da Biblioteca Viriato Corrêa, que é um evento que acontece... Esse ano vai acontecer 2 vezes por ano. Ano passado aconteceu uma, os outros anos aconteceram 3 vezes por ano. É um evento que acontece na Biblioteca Viriato Corrêa, que é uma programação da própria Biblioteca de Literatura Fantástica, que escolhe um tema relacionado com a temática da biblioteca, dragões, fantasia medieval, Drácula, ficção científica, e a Confraria das Ideias é convidada para realizar um LARP sobre o tema da jornada durante a madrugada. Essa jornada que a gente viveu aqui tinha como tema dragões, então o LARP da Confraria foi pautado por esse tema. Por exemplo, alguém que nunca jogou RPG de mesa e chegar aqui hoje, consegue jogar o LARP? Consegue participar do LARP? Para participar de um LARP, você não precisa ter experiência prévia com RPG, muito menos com teatro. No LARP, ninguém precisa ser ator ou precisa ser jogador de RPG há muitos anos. Você vem pro LARP, você recebe instruções básicas no começo, recebe a ficha do seu personagem, no caso do LARP da Confraria das Ideias, põe o figurino que a gente tem no nosso acervo e está pronto para jogar. Não tem pré-requisito. Bom, a gente está na biblioteca pública aqui, né? O que você acha, assim, que deveria ter mais livros de RPG nas bibliotecas públicas? Eu acho que mais do que mais livros de RPG numa biblioteca pública, as bibliotecas elas deveriam ser espaços que estimulem a criação colaborativa de histórias, que é o que o RPG faz, é o que o LARP faz. Então, espaços de oficinas, espaços que promovam o encontro das pessoas para que essas práticas sejam difundidas. A gente não precisa necessariamente de um livro de RPG, desses temas comerciais, culturais, no caso. Como é o caso do D&D ou do Vampira Máscara, mas a gente precisa de pessoas que estão dispostas a ensinar a praticar essas artes, né, que é o caso do RPG, que é o caso do LARP, para renovar público, para permitir que as pessoas entendam que elas podem criar suas próprias narrativas. Né? A gente está muito acostumado a assistir um filme, a ler um livro e querer viver essas histórias e não sabe como. O RPG ou o LARP são as artes para isso, né? Onde você pode ser o protagonista de sua própria experiência. Você pode ser o herói daquele filme que você viu, daquele livro que você leu, daquela série que você assistiu. E ele pode ser adaptado em qualquer cenário? O LARP e o RPG também, eles são linguagens, eles são mídias, assim como a televisão, como o cinema, como a literatura, como o teatro. Você pode contar qualquer história dentro do RPG, qualquer história dentro do LARP. Não tem uma restrição de só pode ser um tema de fantasia ou um tema de ficção científica. Hoje aqui na biblioteca a gente jogou um LARP que tinha uma pitada de ficção científica, uma pitada de fantasia com os dragões, mas que tratava de uma situação que é atual, o atual momento político brasileiro, né? Então não tinha nada de extraordinário nesse sentido, eram pessoas da alta sociedade se reunindo, tomando vinho, conversando, como um elemento fantástico, mas que ele acontecia de maneira incidental no jogo, né? Muitos participantes passaram o LARP inteiro relacionado com tramas muito mais cotidianas do que fantásticas. Sim. Você falou que acontece 2 vezes por ano, vai acontecer agora, né? Sim, a gente tem agora uma jornada fantástica na Viriato Corrêa marcada, se eu não me engano, para agosto, eu acho que é agosto desse ano também, com o tema de ficção científica. A quantidade de pessoas é mais ou menos a que aconteceu hoje? A Confraria das Ideias, aqui na Biblioteca Viriato Corrêa, organiza LARPs para em torno de 30 participantes, que é o número que a gente teve hoje aqui. E sempre é uma história diferente? Sempre uma história diferente, sempre aberto para o público, gratuito, a atividade é gratuita e não tem pré-requisito. Você chega e joga. Eventualmente pode ter um tema que pode ser para um público mais maduro, então a gente coloca uma faixa etária recomendada. Mas os eventos são sempre gratuitos e não precisa ter experiência prévia, não precisa ter participado de LARPs anteriores, não precisa jogar RPG, não precisa ser ator. É só vir e tá com disposição de botar a criatividade para funcionar e viver algumas horas na pele de outra pessoa, sendo um personagem nesse universo fictício. Então, só para finalizar, assim, tanto o RPG de mesa quanto o LARP, qual que é o ganho maior que você vê assim na pessoa que participa, que joga? Sei lá, interação social?
eu vejo dois ganhos muito importantes. O primeiro deles é que com o LARP você está se reunindo com um grupo de pessoas para criar colaborativamente uma história. E aí a gente vive numa sociedade onde a gente consome muito conteúdo, né? A gente assiste filmes, a gente assiste televisão, seriados, lê livros, lê gibis. A gente acaba sendo só consumidor de experiências narrativas. E o LARP é uma oportunidade para você ser o criador, para você passar a uma condição de autor da experiência. Eu acho isso muito rico. E você faz isso trabalhando com os outros, tendo que aprender a lidar com ideias dos outros, a lidar com os desejos dos outros, a balancear as suas expectativas com as expectativas dos outros participantes. Então isso é completamente contemporâneo e revolucionário, porque numa sociedade que preza tanto o individualismo, de que você tem que fazer as coisas sozinho, o LARP, para existir, precisa que as pessoas estejam juntas. E se você não está disposto a colaborar, o LARP não acontece. E se você colabora bastante, ele acontece da melhor maneira possível. Esses dois são os ganhos que eu acho fundamentais que a experiência do LARP e também do RPG trazem para os participantes. Beleza, obrigado, cara. Só esse filme.